Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós meditamos anteriormente sobre o culto de latria e agora nós vamos falar sobre o culto de dulia. Mas antes de mais nada, vamos rezar pedindo auxílio do Espírito Santo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, aqui a gente vai meditar, bem simples, bem resumidamente, o culto de dulia. A primeira coisa que a gente precisa ter assim em nossa mente é o quê? Como a gente vê o culto, os cultos, Porque a maioria das pessoas nós temos manias de estar em cima, olhando de cima para baixo. Quem olha de cima para baixo é somente Deus. Deus olha de cima para baixo, porque Deus não vê nada acima dele. Nós olhamos de baixo para cima, Nós olhamos de baixo para cima. Então nós olhamos Deus e depois nós olhamos as suas criaturas, aquilo que Deus fez. Então assim, vamos colocar bem resumidamente, para não ficar tão longo, porque é bem minuciosa muitas coisas desse culto. Então, dulia significa veneração, honra, Como diz no quarto mandamento, honrar pai e mãe, ou seja, venerar, é respeito, pelo pai e pela mãe. Bom, olha só, quando os apóstolos estavam presos, então apareceu um homem, lá nos Atos dos Apóstolos fala, quando eles estavam presos sendo julgados, apareceu um homem chamado Gamaliel. Olha que interessante que diz lá no capítulo 5, no versículo 34. Fala assim, levantou-se, porém, um homem do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Em outras traduções, significa venerado por todo o povo. Significa que ele era respeitado, não significa que ele era adorado. Então, a palavra dulia significa veneração, respeito que a gente tem olhando de baixo para cima, respeito pela pessoa, ela não significa que é Deus. Então assim, a igreja ela vai ensinando, conforme o magistério, a tradição, as Sagradas Escrituras, ensina o que é imagem. Então lembra quando a gente falou lá atrás sobre ícone, Então o ícone, ele nos leva, essa imagem que a gente tem, sobre essa pessoa, sobre essa pessoa, pode ser qualquer coisa, nos leva até a Deus. Então é a imagem que eu tenho aqui, o ícone, é a imagem que eu tenho na minha cabeça que me leva até Deus, Então essa pessoa me leva até Deus. Porque assim, os santos, eles são exemplos da amizade que tiveram com Deus. Bom, então quando a gente vê uma imagem, a gente tem três sentidos, Quando a gente vê uma imagem, quando a gente cultua, essa imagem, Quais são os três sentidos que nós vemos? Ele é um modelo, qual nós devemos seguir, Então, quando a gente olha uma imagem de Santo Antônio, qualquer santo, é um modelo que a gente deve seguir, pela essa amizade que a gente teve com Deus. Ele intercede por nós sem cessar, e quando a gente cultua esses santos, a gente dá glória a Deus, pela vida dessa pessoa, pela vida desses santos, Então a gente dá glória a Deus, A gente olha pelo santo imaginando chegar a Deus. Então nosso último fim é Deus, Então assim, a Bíblia, ela vai comprovar, que tem várias, que Deus não proíbe os ícones, E ali as formas corretas de ser cultuado. Então aqui, vou ler, para a gente ter um entendimento. Aí você vai meditando, Se você quiser pegar depois a sua palavra e você ler lá e meditar, assim, vai ser muito mais significativo e você vai ter muito mais profundidade. Então vamos lá, o Templo de Salomão. Nós vamos ler 1 Reis, 1 Reis, capítulo 6, versículo 11. Olha só que bonito, A palavra do Senhor foi dirigida a Salomão nestes termos. Esta casa que tu edificas, se obedeceres às minhas leis, praticares os meus mandamentos e observares todos os meus preceitos, seguindo cuidadosamente, eu cumprirei em ti as promessas que fiz a teu pai Davi. Bom, continuando. Olha só como que foi a construção do templo de Salomão. Em Reis, versículo 18, vai falando. Dentro do edifício, o cedro era esculpido de cloquitindas. Cloquitindas significa uma planta. E flores abertas. Tudo era de cedro, de modo que não se poderia ver pedra alguma. Salomão dispôs o santuário no interior do templo, bem ao fundo, para ali colocar a Arca da Aliança. Versículo 23.
Fez no santuário 2 querubins de pau, que tinha 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados de extremidade de uma asa à extremidade da outra. Então nós vemos já plantas, flores e imagens de anjos. Mandou esculpir, né, desenhar em relevo nas paredes da casa ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas, flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o do santuário como o do templo. Pôs à porta do santuário vigas de pau, de madeira. O seu enquadramento, como os ombreiros, ocupava a quinta da parte da parede. Nos 2 batentes de paus de oliveira mandou esculpir querubins de palmas e flores desbrochadas e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas. Bom, ele mandou pintar nas paredes. Qual a igreja no mundo que existe, como no Velho Testamento e no Novo Testamento? Cumpre-se as palavras de Deus. Qual a igreja no mundo, né? Então aqui a gente já vai meditando, tá vendo? O que significa imagens? O que significa o culto de idolia? A igreja segue os preceitos, né? Então, olha só que interessante. Em Reis 8, vai falar assim, no versículo 6. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Quando eles foram colocar, olha o que aconteceu no versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Olha só, a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então, era um templo que tinha várias imagens, tá vendo? Mas essas imagens não era Deus, não era que levava o povo assim a cultuar aquelas imagens assim como se fosse um Deus. Entende? Elas levavam as pessoas a reconhecer Deus através das suas criaturas. Tá vendo que interessante? Que a igreja segue os seus preceitos. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo, como a gente falou lá atrás, né? Quando a gente falou lá no nosso credo. Então é uma consequência, tá vendo? Como a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, não há erro doutrinário. Então aqui eu só estou passando sem até meditar, porque é só a própria palavra mesmo que já vai falando. A Arca da Aliança. Outro fato que podemos observar é a procissão. Olha só, o que acontecia lá em Crônicas? Vou pegar aqui o exemplo. Em Crônicas, falava assim, e os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca nos ombros, por meio dos varais. O que é isso? Pegar a arca no ombro, colocar uns varal e carregar. O que é isso? É uma procissão, né? Procissão. E lembra o que tinha na imagem? Na arca, né? Tinha os querubins, né? E levava ali a palavra do Senhor, né? Ali a Arca da Aliança, né? Então, o que é isso, né? É o culto de idolia, né? Então, as procissões que eram feitas naquela época. Então, a igreja segue o mesmo ritmo, né? A igreja segue porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então, aqui, tá vendo? Bem resumido, assim, a gente já consegue ver claramente, né? O que é o culto de idolia. Então, a gente olha para as imagens, né? Aqui a gente pode falar imagens e esculturas, né? Que são ícones. A gente olha para elas vendo Deus nelas, né? Então, elas nos levam até Deus. Elas nos levam até Deus. É diferente o culto, né? Tá bom? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.